Jornal Brasil Rural. Se é agro, passa por aqui. 10 horas e 24 minutos no horário oficial de Brasília, e não é para lá que nós vamos neste momento. Nós não vamos a Brasília, nós vamos ficar aqui em Cuiabá mesmo, porque neste momento eu vou conversar com meu amigo, o Izan Rezende, ele que é produtor rural, engenheiro agrônomo, advogado, presidente do Instituto do Agronegócio e também presidente de agronomia, né, Izan, que você é também presidente? Me esqueci agora, meu amigo. Ô, Mariana, bom dia, bom dia. Presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Mato Grosso. Excelente. Então aí, um homem, né, multifacetado aí, com diversos cargos, muitas responsabilidades, e por isso que nós estamos, inclusive, entrando mais cedo hoje no jornal. O Izan tem uma entrevista daqui um pouco para gravar também. Então, por isso, nós vamos agora saber, né, Izan, quais são os destaques aí da plataforma pensaragro.com.br. Mariana, bom dia, ouvintes aí do Jornal Brasil Rural. Hoje, na plataforma pensaragro.com.br, nós temos aí um projeto, as chamadas aí importantes aí. Projeto de lei propõe a atualização dos índices de produtividade no campo. O que isso significa? Esse projeto de lei é o 2604 de 2024. Ele visa revisar os parâmetros de classificação da propriedade rural sobre as características produtivas e improdutivas, conforme o artigo 186 da Constituição Federal. Isso, muitas vezes, o proprietário está embargado, está endividado, está com dificuldade, ou mesmo de processo de sucessão, e pode vir uma desapropriação dessa área e avaliar ela como improdutiva, que na realidade ela sempre foi produtiva. Então, essa é uma segurança jurídica desse projeto de lei. Outra matéria em destaque: produtores do Maranhão acionam a justiça contra a taxa estadual. Isso daqui nós conversamos em novembro aqui e deixamos bem claro que essa medida ela viria. E veio agora. A Associação dos Produtores de Soja e Milhos do Maranhão, a ProSoja do Maranhão, judicializou uma ação contra o governo do estado sobre a lei que atribui a eles uma contribuição especial de grãos com uma taxa de 1,8% por tonelada, ou seja, de milho, soja, milheto e sorgo. E isso entrou em vigor, já essa lei lá no Maranhão, e não houve nenhum diálogo, nenhuma conversa, veio de cima para baixo para o produtor rural e está sendo questionado judicialmente se essa taxa é legítima, constitucional ou não. Outra matéria: Estados Unidos suspende atividades avícolas após caso de gripe aviária. O Serviço de Extensão de Saúde de Animal e Vegetal dos Estados Unidos confirmou ontem o caso de gripe aviária, ali no estado de Geórgia, nos Estados Unidos. Isso é lamentável, né? Mas é um fato que pode acontecer em qualquer país, mas traz um benefício aí para a produção aviária nossa, principalmente em expandir mercado e consolidar o mercado na área de proteína de aves. E a última, em destaque: ministros batem cabeça sobre plano para conter preços de alimento. São essas as matérias de destaques, Mariana. E sobre qual delas você gostaria de falar com a gente aqui hoje, Zan? Olha, essa dos ministros batem cabeça, teve uma reunião presidencial e convocou os ministros, e a presidência da República conduziu com o seguinte direcionamento: impondo para os ministros resolver a baixa do preço de alimentos, e cobrou soluções aí, medidas urgentes a respeito disso, para conter o aumento da inflação, que já está galopante e preocupante. Agora, vem depois o ministro da Casa Civil dar uma entrevista
dizendo que o governo vai entrar com um conjunto de intervenções para conter os aumentos de preços no alimento. Ora, isso é preocupante. A intervenção aí, dentro da economia, dentro da área produtiva, dentro das atividades do agronegócio, que envolve aí mercado global, poderia ser aí essas intervenções de taxação de importações ou controle de preço, é um tiro no pé. Então, o agronegócio reagiu, o mercado reagiu, e o que deu para perceber até agora, que é um bate-cabeça entre os ministros do planejamento, da economia, da agricultura. Então, falta alinhamento entre eles. E essas atitudes não traz confiança na área, né, mantém aí a confiança na área internacional de atuação do agronegócio brasileiro. E o agronegócio é 25% do PIB nacional. E não pode ser tratado de uma forma tão amadora dessa forma, né? O que nós temos aí? Não há apoio a incentivo, o governo não dá apoio a incentivo, nem linhas de crédito para produção, não tem um planejamento de Estado, que é importante a gente dizer isso, que não tem um planejamento de Estado, que independente de mudança de governo, seja estabelecido e cumprido a longo prazo, 50 anos, 70 anos, 100 anos, para fomentar a produção agrícola e consolidar o agronegócio aí como o expoente aí na balança comercial. Então, eles tratam de golfadas, de medidas de urgência. E isso é preocupante, isso é falta de planejamento estratégico administrativo público. E a inflação não é consequência, o alimento não é consequência da inflação. O que é consequência da inflação é a má administração, a máquina inchada, aí de toda a arrecadação que o governo hoje faz, mais de 75% é para pagar dívida externa, não enxuga essa máquina, não traz de uma forma eficiente para atender as demandas do agronegócio, muito menos da sociedade brasileira, na área de saúde, educação, entre outras. Então, o contexto não é jogar como uma medida de urgência para conter essa inflação. Então, nós não podemos aí repassar do jeito que o governo está querendo, de medidas de urgência para o peso dentro do agronegócio e repassar mais ainda qualquer encargo disso para a sociedade brasileira, Maria. O brasileiro, né, Izan, a população, de modo geral, já tem pagado caro por muitas coisas, né? Então, quando você trata dessa questão, né, dos aumentos dos preços, né, nós temos visto essa questão de preços já aumentados há algum tempo, né, estão consolidados em níveis altos, os níveis de inflação vêm aumentando para além da margem, né, estipulada pelo governo. Então, de fato, isso está preocupante e não dá para esperar que o agronegócio, de fato, pague essa conta, né? Então, algumas medidas precisam ser tomadas de maneira intensa, né, de maneira estratégica, né, uma construção aí bem elaborada, porque nós temos visto, inclusive, né, ontem o dólar chegou a dar uma baixadinha, chegou ali a 5,98, mas até a alta do dólar que nós temos visto é um reflexo, né, da insegurança do mercado frente, né, à nossa moeda, ao real. Então é algo que realmente precisa de atenção do governo federal. Meu amigo, mais alguma informação que você gostaria de falar aqui com a gente? Só mais um comentário. O que mais assusta a todos nós que estamos acompanhando isso, Mariana, é a falta de alinhamento entre os ministros. Mais uma vez, a dificuldade do governo em lidar com questões estratégicas, como o abastecimento de alimentos. A confusão aí nas declarações gera insegurança, não apenas para o setor produtivo, mas também para o mercado como um todo, porque nós estamos num mercado global. E é preciso ter responsabilidade e clareza ao tratar temas tão sensíveis
que impactam diretamente a economia e a vida de milhões de brasileiros. Excelente, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação nesta manhã aqui no Jornal Brasil Rural. Obrigado pelas informações. Estas e outras informações, outros destaques que o Izan pontuou aqui, você pode acompanhar, querido ouvinte, no portal pensaragro.com.br. Meu amigo, tenha um ótimo dia, um forte abraço. Nos vemos novamente amanhã. Um bom dia a todos, ouvintes, a essa turma sua aí, muito capaz aí da tua área técnica, e a você, Mariana. Todos, até amanhã. No campo, nas granjas, nas pastagens ou nos lagos. No Brasil se produz o que há de melhor para o mundo. Jornal Brasil Rural.